A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre vocês e sobre vossas vidas. Que o pastor Moisés Vieira, mais uma vez, começando um subsídio para a nossa escola bíblica dominical. Este trimestre estamos estudando a lição, o tema do trimestre, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esta lição que está aqui em minhas mãos e que você também faz uso na sua igreja, comentada pelo pastor Oséel Gomes. E hoje a lição de número 6 será ministrada a 8 de maio de 2022, o tema Expressando Palavras Honestas. Diz assim o textuário: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. A verdade prática diz: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. A leitura bíblica em classe diz que é a leitura básica, o texto básico para esta lição. Versículos 33 ao 37 do capítulo 5. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A palavra-chave para esta lição é exatamente palavra. Palavra, não a palavra de Deus, a Bíblia. Palavra mesmo, a palavra que a gente usa ao negociar, ao fazer um acordo, a palavra que a gente empenha, certo? O mesmo cuidado que temos de ter com o nosso comportamento moral, devemos ter com a emissão das nossas palavras. Diz aqui na parte da introdução: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Olha, vi uma certa vez um pastor contando, pregando que em uma certa cidade praiana, um casal entrou no supermercado para comprar algumas coisinhas para comerem na praia. Refrigerante, biscoito, outras coisas mais, e ali na praia fazer seu lanche. E na hora de pagar, a moça do caixa se equivocou e praticamente devolveu o dinheiro para o moço. Entregou a mercadoria e ele entregou uma nota grande e ela apenas devolveu o mesmo valor, só que trocado. E ele, ao perceber, disse para a moça: olha, está errado. A moça: não, tá certo. Está errado, moça, você me deu, foi a mais, você me deu, não está certo. Aí conferiu, realmente a moça tinha se equivocado. O gerente ia passando e encostou e perguntou: o que está acontecendo? Se não está resolvido aqui, foi porque a moça se equivocou no troco e foi me dar troco a mais. O gerente disse: isso é incrível. Está em extinção gente honesta assim. Você poderia fazer o seguinte: eu estou aqui com uma equipe filmando o supermercado para um comercial de TV, tem que ir para a TV, você tem que aparecer na televisão, no jornal aqui da cidade, um homem honesto como o senhor, devolvendo o troco e tal, ajudando a moça a resolver o problema no caixa, quando muita gente nem se importaria com isso e deixaria ela no prejuízo, correndo risco de perder o emprego. Você, vem cá, vamos filmar. E ele disse: não, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Eu não quero aparecer na televisão, não me filme, não. Mas por que, rapaz? Porque essa mulher ali não é minha esposa. A minha esposa está em casa, eu não moro aqui nessa cidade. Eu disse para ela que eu estou trabalhando. Esse fim de semana eu estou numa viagem de trabalho. E estou aqui curtindo com essa mulher ali, então não quero aparecer na televisão, não. Olha só. Tão preocupado com a sua imagem de homem casado, com a sua imagem moral, e cadê a preocupação com a palavra que ele deu para a esposa no dia que casou, prometendo honrá-la, proteger e se guardar para ela até que a morte separe. E talvez a mulher que estava com ele nem sabia que ele era casado também. Talvez nem soubesse que ele fosse casado.
certo? Então, a mesma preocupação que nós temos com a nossa moral, devemos ter com a nossa palavra. Porque se falharmos com a nossa palavra, logo, logo não teremos mais moral nenhuma. Bom, o Senhor diz aqui no tópico 3, perdão, no subtópico 3, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Nem você, nem eu temos autoridade sobre o céu e a terra. Nós não podemos modificar nem o céu e nem a terra. Eu não posso jurar por aquilo que eu não posso modificar. Eu posso até jurar naquilo que eu sou capaz de modificar. Por exemplo, alguém pede um dinheiro emprestado e diz assim, vou te pagar com tantos dias. E o que está emprestando diz assim, e se você não me pagar esse dinheiro? Eu juro que eu te dou meu carro. Juro que eu te dou a minha moto. Ou eu vendo a minha casa e te pago. Esse juramento a pessoa pode fazer? Pode, porque a casa dele, o carro dele, a moto dele, ele pode vender. Então ele pode jurar sobre aquilo que ele é capaz de modificar, de planejar, de ajeitar. Agora, céu e terra não. Céu é trono de Deus, terra é os cabelos dos seus pés, onde ele apoia os seus pés, e são dele, foi ele que fez, a autonomia é dele, a autoridade é dele, no céu e na terra. Eu não posso jurar por aquilo onde eu não tenho poder e autoridade para interferir. É como eu querer jurar pelo bolso dos outros. Dizer, eu te pago. Se eu não te pagar, fulano de tal, meu amigo, te paga. Olha só. Então eu não posso fazer um juramento contando com aquilo que eu não posso interferir. Certo? E nem dizer, não, eu juro pelo céu e pela terra, porque jurar por Deus é mais sério, é um negócio mais sério, falar o nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão e tal. Porque entende-se que quando eu juro por algo, eu estou envolvendo aquilo no meu juramento. Então, se eu jurar por Deus, é como se eu estivesse dizendo, Deus está comigo nesse negócio. E Deus está comigo nesse negócio? Eu combinei com Ele, temos falado para ele concordou, ele disse, ok, faça o negócio e conte comigo, Deus disse. Como é que eu vou envolver Deus num juramento, uma pessoa num juramento, sendo que sou eu que estou fazendo toda a trama? Então não se pode jurar por Deus, mas também não pode jurar pelo céu, porque é de Deus, nem pela terra, e dizendo, não, se jurar por Deus é mais sério, eu juro pelo céu e pela terra, porque aí eu me comprometo menos. Não. Se é sim, é sim. Se é não. Por isso é melhor não jurar. Porque o juramento passou a fazer parte da vida humana no momento em que o sim já deixou de ser sim. E o não deixou de ser não. Está entendendo? As pessoas começaram a falhar com as suas palavras, começaram a não honrar com seus compromissos e precisaram usar, então, desse recurso do juramento para ver se ainda conseguia algum crédito. Tá? Então, não podemos jurar por aquilo que não temos o poder para mudar. Agora, eu posso jurar dizer a verdade? Posso. Às vezes a pessoa vai para um julgamento, aí na hora lá, traz uma Bíblia, e aí coloca uma mão sobre a Bíblia, levanta a outra, e aí você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? E a pessoa jura. Por quê? Dizer a verdade, no caso, se eu quiser dizer a verdade, eu não dependo de mais ninguém para dizer a boca é minha, a língua é minha. Então eu posso jurar dizer a verdade. Qualquer pessoa pode. Esse juramento você pode fazer. Tá? Isso aí não há pecado e nem comprometimento algum. Segundo tópico. Nossas palavras devem ser sim e não. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. E um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Eu não posso aqui para uma pessoa dizer sim sobre determinado assunto e alguns minutos depois para outra pessoa ali na frente dizer não no mesmo assunto. E se eu disser não, aqui é não lá. Se eu disser sim aqui, é sim lá, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Certo? Então, o nosso proceder deve ser esse. O sim tem que ser sim e o não tem que ter não. E não precisa explicar muita coisa. Tá? Nós brasileiros somos muito ruins para dizer não. Nossa cultura é uma cultura de querer ser tão educado, mas tão educado que às vezes a gente se torna mal educado por não dizer um não.
A pessoa convida, fulano, vai ter o aniversário da minha esposa, eu queria que você fosse lá e tal, vai ser sábado, assim, 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 na chácara, e tal, tal. Você vai? A gente não está com vontade de ir, e ao invés de dizer logo, não, não vou. A pessoa fica, eu vou ver aí, eu vou, e tal, qualquer coisa eu te falo. E fica por isso. E a pessoa fica lá sem saber, ele vai ou não vai? E a gente às vezes acha grosso, um alemão, um inglês, um japonês, um russo, que quando a gente faz o convite desse, ele não quiser, ele simplesmente diz, não, não vou. E a gente acha que a pessoa é grossa. Não é. Não precisa dar explicação para o meu não. Você não quer ir, não, e pronto. Mas nós brasileiros somos tão educados, mas tão educados que não queremos dizer não, às vezes, para não magoar a pessoa, não diz não de cara e tal, fica enrolando para não dizer e termina, às vezes, não indo e aí as pessoas ficam sem saber se a gente vai ou não vai, tá? Bom, uma certa vez eu estava conversando com um determinado obreiro, um pastor, e contei um caso, olha, isso assim, assim, vai ser assim, dessa forma, dessa forma. Ele, quem disse isso? Eu falei, fulano de tal. Ele, quem falou? Eu repeti o nome. Ele disse, ah não, não, deixa quieto. O que ele fala não se escreve. E saiu. E eu fiquei, meu Deus. Ao dizer que o que ele fala não se escreve, ele quis dizer, ele não tem palavra. Aquela pessoa já deve ter tido uma, duas ou três ou mais experiências com aquele outro lá, a ponto de chegar a dizer o que ele fala não se escreve. Ou seja, deixa de mão, não vai acontecer. E a pessoa da história era exatamente um obreiro, um pastor, e a gente fica um tanto quanto decepcionado, porque não se imagina isso de qualquer pessoa, muito menos de um que a gente acredita ser um homem de Deus. Bom, se ficar dizendo sim e não e mudando o tempo todo, não está correto. Se é assim, é sim, se é não, e o que passar disso é de procedência maligna. E o maligno é o pai da mentira. Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todo o nosso relacionamento. Estou aqui no terceiro subtópico. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Observe que Pedro negou a Jesus. Em Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, Pedro negou Jesus 3 vezes. Chegou e disse assim, uma senhora para ele, ei, você é discípulo de Jesus, não é? E ele, não sou, não conheço esse homem. Saiu e foi para outro lugar. Segunda vez alguém diz, você é discípulo desse Jesus? Ele nega e faz um juramento. Ele diz, não sou. E ali fez um juramento. Na terceira vez, mas você, até o teu jeito de falar, parece com ele. E ele, eu juro que eu não conheço esse homem, e começou a espraguejar. E esse espraguejar é colocar sobre si palavras ruins. É como se a pessoa estivesse dizendo assim, não conheço esse homem, e se eu conhecer esse homem, que eu morra atropelado, que eu caia dentro de um poço, que minha casa pegue fogo. Se eu conhecer esse homem, eu juro que não conheço. Então Pedro negou a primeira vez, simplesmente negou. A segunda negou e fez um juramento. A terceira se espraguejou e ainda jurou. E nós sabemos que ele conhecia, porque ele era discípulo, andou com Jesus, fez milagres e tudo mais. Quando Jesus mandou de 2 em 2, certo? Esteve sempre junto por mais de 3 anos. E agora estava jurando que não conhecia Jesus. Já pensou um negócio desse? E depois foi chorar amargamente quando caiu em si da besteira que tinha feito. Certo? E foi chorar amargamente, Pedro. Ainda bem que Deus usou de misericórdia e fez ele 3 vezes, né, dizer que amava ao Senhor. Bom, passando aqui para o nosso terceiro tópico, tá? O nosso terceiro tópico. Honestidade com nossas palavras. A palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico, temos o adjetivo yashar. Significa reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Tudo isso pode-se dizer que é o significado da palavra hebraica yashar. Então temos que ter honestidade com nossas palavras. Olha, os ciganos na Europa falavam um idioma chamado calão. Calão.
era um idioma normal, calão. Mas eles também falavam o baixo calão. O calão e o baixo calão tinha diferença. Por que que tinha? Imagine que tem ali um grupo de uns 15, 20 ciganos. E chegava um cigano com uma pessoa que não era cigano. E apresentava para aquele povo. E dizia, olha, eu trouxe aqui fulano de tal, muito gente boa, um homem decente, um homem honesto, um homem de respeito, um homem de moral e tal, nunca pegou nada de ninguém, nunca falou mal de ninguém, gente boa. Entendeu? Só que se ele tivesse falando todos esses elogios, usando, em vez do calão, o baixo calão, todos os ciganos ali entenderiam que ele estava falando tudo o contrário. Usar palavras no baixo calão, por mais que fosse elogiando, na verdade era denegrindo. Era dizendo que o cara era mentiroso, ladrão, malfeitor, um sem vergonha, um safado, um imoral, um indecente. Embora ele estivesse usando palavras de elogio. Mas se o idioma fosse o baixo calão, todos os ciganos saberiam que ele estava acabando com o sujeito, xingando, entendeu? Depreciando a imagem do outro. Daí veio o costume da gente dizer, fulano usou palavras de baixo calão quando se trata de xingamento. Tá? O calão, então, era o idioma usado pelos ciganos. E isso não é algo que se deve, dizendo assim, não é algo que se deve ser adotado por ninguém, certo? Bom, então, para a gente concluir aqui, no terceiro tópico, no segundo subtópico, é possível ser honesto com nossas palavras nesse mundo? Hoje em dia a gente já não sabe onde é que está a verdade. A gente vê uma reportagem num jornal, depois quando vem em outra TV, a mesma reportagem do mesmo assunto, há diferenças. Há diferença, a gente fica sem... Quem está falando a verdade? É o jornal daquela TV ou daquela outra TV? Vê se é uma reportagem na internet, em uma página, num site, a gente tem que estar olhando em outro, porque hoje em dia tem a tal das fake news e a gente já não sabe mais em quem acreditar. Não podemos mais abrir uma notícia simplesmente na internet e já ler e já sair divulgando, porque, infelizmente, não dá mais para confiar em nada neste mundo, certo? E aqui nesse subtópico diz, não há como negar que neste mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. Pessoas que mentem tanto, mas mentem tanto, já não cumprem com sua palavra, que se tornou um hábito tão normal que a pessoa nem sente mais nada, não tem mais nem vergonha de dar a palavra e depois não cumprir. Fala e não cumpre, diz que vai e não vai, diz que faz e não faz, e pronto. Já fica uma coisa, diz que vai contribuir e não contribui, levanta a mão e diz o amém e fica por isso mesmo e não aparece. Certo? É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Não, mas é uma mentirinha saudável. Eu menti, mas foi por uma boa causa. Não existe isso. Mentira é sempre mentira. É sempre mentira. E Deus nos dá a graça para falar a verdade e sair de situações sem precisar usar o recurso da mentira. A mentira será sempre uma tentação para ser o jeito mais fácil da gente fugir de um assunto. Só que para eu sustentar uma mentira, eu precisarei de mais 8, 9 ou 10 mentiras para sustentar a primeira mentira. Imagine um menino que a mãe diz, meu filho, para onde é que você está indo? Mãe, eu vou para a casa de fulano de tal, amigo meu. Vai fazer o quê? Eu vou estudar para um trabalho da escola. Às vezes ele está indo com esse amigo para ir para outro lugar, para fazer alguma coisa e tudo que a mãe não aprovaria. Não, nós vamos estudar para fazer um trabalho. Então essa é a primeira mentira. Trabalho de quê? De biologia, a segunda mentira. É só vocês dois, vai ter mais alguém lá. Vai ter mais fulano e fulano, mas outra mentira. Entendeu? E aí a pessoa vai mentindo. E quem foi que passou esse trabalho? Foi o professor fulano de tal, outra mentira. Então, para se sustentar uma mentira, vai precisar de mais outras mentiras, e aí um abismo puxa o outro. Então é melhor mesmo falar a verdade, mesmo que sofra um dano, como diz o Salmo 15, quem é que vai habitar com o Senhor, quem é que vai morar lá com Ele. E um dos que está listado lá é aquele que mesmo que jure com dano seu, depois que descobre que tomou prejuízo, mas deu a palavra, não muda mais. Mesmo que sofra um dano, segura a palavra. Então não existe negócio de mentir para apoiar uma causa. Uma certa vez vi uma história que na Alemanha Oriental, no tempo que ainda estava dividida em duas Alemanhas, né, lá pelos anos 70, 80,
a Alemanha Oriental ficou comunista, né, depois da Segunda Guerra. O país se dividiu, passaram o muro de Berlim, dividiram a capital no meio. Então, o lado oriental proibiu Bíblia, proibiu religião, proibiu igreja. Só que alguns cristãos ainda continuavam cultuando escondidos. Aqueles que não queriam seguir as regras do governo, queriam servir a Deus como crente de verdade, então ficavam escondidos. E numa certa noite, muito frio, fim do ano, muita neve, dois guardas de um quarteirão perceberam que numa casa entrou 3 pessoas, depois mais 2, depois mais 1, depois mais 2 de novo, e tudo silêncio na da casa. E eles dois, o que está acontecendo nesta casa? Próximo que vieram, vão perguntar. Lá vem 2 velhinhas, tudo empacotadinha, estava frio e tal. E param as 2 e o que vocês vão fazer dentro da casa? E agora? Se falasse a verdade, todo mundo ia preso, iam para a delegacia, iam apanhar, iam ser torturados, iam levar cacetada, entendeu? Ia ser algemado. E agora? Se falasse a verdade, ia acontecer tudo isso. Por outro lado, mentir seria talvez uma solução boa, porque inventaria uma mentira e salvaria todo mundo de ir para a cadeia. E agora? Uma daquelas irmãs abriu a boca, e no que ela abriu a boca, não abriu com a intenção de mentir. Ela abriu a boca com a intenção de falar a verdade. Só que Deus lhe deu uma palavra naquele momento. Ela disse assim para o policial: olha, o nosso irmão mais velho morreu e ele deixou um testamento para nós lermos. Então nós estamos fazendo uma reunião aí para ler o testamento que o nosso irmão mais velho deixou. Os 2 guardas, perdoe a gente, meus pesos, me fique à vontade, não vamos mais incomodar vocês, e foram embora. As irmãzinhas mentiram? Não, não mentiram. Quem é o irmão mais velho que morreu? Jesus Cristo. Qual o testamento que ele deixou? A Bíblia Sagrada. Então, no que abriram a boca para falar a verdade, Deus deu uma palavra que não comprometeu ninguém que já estava lá no porão daquela casa cultuando ao Senhor e fazendo o estudo bíblico, certo? Bom, o verdadeiro discípulo de Cristo que faz parte do seu reino é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira, que é o diabo. E o terceiro subtópico tem uma perguntinha assim, quase no final. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Como é que nós estamos diante da sociedade, no local que nós vivemos, na vizinhança, no comércio, com nossos filhos? Temos sido realmente pessoas de palavra? Deus vem buscar um povo, ainda vem buscar. Jesus vem. E ele não vai levar qualquer pessoa e de qualquer jeito. Ele vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. E essas 2 obras também são praticadas ao falarmos honestamente. Que Deus abençoe a todos. Uma boa aula neste próximo domingo. E um abraço. Fiquem com Deus. A paz do Senhor para todos.